Durante o verão, eu fiz alguns estudos sobre encontros com Jesus. Porque eu gastei boa parte do verão, das férias, estudando o Evangelho de João e a primeira carta de João. E eu fico apaixonado pelo estilo, o jeito como João escreve. E ele parece que se agrada de contar histórias e tirar lições dessas histórias, como vários dos evangelistas. Então eu parei para olhar vários encontros que Jesus teve. E a razão por trás disso é que uma das coisas que João fala bastante, em João 15:5, ele fala que se você não permanecer em mim, você não pode fazer nada. A ideia do permanecer em Deus, permanecer em Jesus, é uma ideia que há anos me atrai, me encanta, me interessa. É aquela ideia que se eu levanto de manhã e consigo me conectar em Deus, o meu dia é radicalmente diferente. E vários de nós temos experimentado isso. Tem manhãs que eu acordo e falo: Senhor Jesus, eu quero ser usado por Ti, quero viver esse dia na Tua presença, eu quero andar contigo. E se eu começo a reservar tempo para orar ou para ler a palavra, o meu dia é um dia leve, mesmo que seja pesado. É um dia em que eu ouço a voz de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Porque o fato, gente, é que existem sinais da influência de Deus na nossa vida se eu estou andando com Deus. A Bíblia relata em Atos, quando os apóstolos são levados diante do Sinédrio, as autoridades religiosas de Israel, e que eles discutiram com esses homens, e a Bíblia registra que esses homens, sabendo que os apóstolos eram pessoas incultas, não eram estudadas, e que tinham tanta ousadia e capacidade de argumentação, eles disseram: é certo que eles andaram com Jesus. E o mais interessante é que esses religiosos não gostavam de Jesus. Eles não tinham nenhuma intimidade ou admiração por Jesus, mas eles falaram: eles devem ter andado com Jesus. Porque eles não diriam isso, eu que estou lendo, o mesmo Espírito que habitava em Jesus e que falava em Jesus, fala por meio desses homens. Existe algo diferente. E eu preciso me fazer a pergunta, e por isso fazer a pergunta a vocês: o que é que na minha vida manifesta Jesus? Quando eu olho para os encontros de pessoas com Jesus, eu não quero só olhar histórias bonitinhas, elas são bonitas, e tirar princípios. Eu quero checar a minha vida e perguntar assim: no que é que a minha vida manifesta Jesus? Porque alguns de nós dizem: não, é que eu tenho uma vida muito correta. Olha, eu conheço não cristãos que têm vida muito correta. Que não roubam, não matam, não adulteram, não mentem. Tanto quanto muitos cristãos. Então, o não fazer coisa errada é um bom indício, mas não chega a manifestar Jesus, só isso. O mundo diz: são pessoas de boa índole. Pronto. O que é que manifesta Jesus na minha vida e na sua vida? Porque os apóstolos, discutindo com aqueles homens, manifestavam a transformação de Jesus. E eu confesso a vocês que uma das coisas que tem vindo muito à minha mente nesse período de férias é: Deus, eu quero manifestar a Jesus no meu dia a dia. Eu quero aprender, não é só falar, explicar as coisas de Deus, mas eu quero manifestar Jesus. Eu quero que o meu modo de proceder, o meu modo de amar, o meu modo de falar, o meu modo de ser vizinho, de ser colega, de dirigir, manifeste a Jesus. Eu não sei como é que isso se aplica na sua vida, e certamente na vida de cada um vai se manifestar de uma forma. Mas isso é o que nos levou a falar sobre os encontros com Jesus. E nós já olhamos, não é só a samaritana, aí o título está errado. Nós olhamos Nicodemos. Nicodemos é um homem religioso que conhecia toda a lei, e ele fala assim, chega para Jesus e diz: como é que eu posso nascer de novo? Ou como é que eu posso conhecer mais a Deus?
e Jesus fala, você tem que nascer de novo, e ele não faz a menor ideia do que é isso. Porque ele conhece o sistema de regras. Você faz isso, isso e isso, o resultado é aquele. Você faz sistema de trocas, isso ele conhecia muito bem. Se não me engano, são mais de 600 leis que o judeu tinha que cumprir. Ele provavelmente cumpria essas 600 e outras tantas em cima dessas. No entanto, ele tinha uma fome espiritual, ele falava, eu quero mais de Deus. Aí Jesus fala, tem que nascer de novo, e ele fala, o que é isso? Como é que eu posso nascer de novo? E Jesus fala com ele sobre o vento do Espírito que transforma e que faz uma mudança de dentro para fora, de forma que os seus comportamentos se tornam consequência do mover de Deus. O próximo encontro que nós vimos aí, sim, foi da samaritana, uma mulher que tinha uma vida de promiscuidade, provavelmente era desprezada, talvez odiada na sua aldeia, e ela encontra com Jesus, e ela tem uma certa assim, hostilidade com Jesus, mas você é judeu, mas você não tem nem como pegar água, e aí finalmente ela se desmancha, ela se quebra diante de Jesus, corre para a aldeia e fala, sabe o Messias que nós estamos esperando? Será que não é esse com quem eu conversei? O coração dela foi inundado de esperança. Uma mulher que provavelmente não tinha muito mais esperança na vida. Já tinha sido casada 5 vezes e agora vivia com um homem que não era o marido dela. Que ia buscar água no meio do dia, no calor do sol. E eu quero falar hoje sobre o paralítico em Betesda, no poço de Betesda. Abram comigo, por favor, em João capítulo 5. Eu vou ler todo o trecho e... Aliás, vou fazer diferente. Eu vou lendo e vamos comentando o trecho para nós podermos compreender juntos. Deixa eu fazer uma explicação bem simples. Há um poço em Betesda, e esse poço havia uma tradição de que ele tinha poderes de cura. E nós lemos aqui, algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, provavelmente a festa da Páscoa, o texto não torna tão claro. João capítulo 5, verso 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Eu quero que a gente entenda um pouquinho a situação que esse pessoal vivia. E a situação nesse tanque é uma situação de desespero. Eu sei que muitas vezes o nosso INSS é meio desesperador também. Mas lá nem isso tinha. Se você ficava doente e não tinha recursos, se você tivesse recursos, o avanço da medicina na época não era grande coisa, mas se você não tivesse recursos e não tivesse uma família para te cuidar, tu ficava como mendigo na porta, nas passagens dos templos. E pedindo esmolas para ver se você ganhava alguma coisa. E não raramente morriam de fome. Bom, esse homem está nesse lugar, Betesda, que é um poço, é um lugar de pessoas doentes, da esperança que, dessa agitar das águas, que ele vai entrar e vai ser curado. Então eu quero que vocês imaginem aqui o desespero, e ele não devia ser o único, porque não tinha hora marcada para agitar as águas. Então devia ter um monte de doente ali ao redor, todo mundo de olho na água, né, para ser o primeiro a entrar na água. E eu quero que vocês reparem aqui no interesse de Jesus. Porque existe também, naquela época era muito forte a ideia de que, entre os judeus, de que se alguém está doente, é porque ele pecou. Como o judeu acreditava que eu tenho que fazer várias coisas para ser abençoado por Deus, se eu não sou abençoado, se eu sou pobre ou doente, é porque eu fiz alguma coisa errada. Então o doente, além de doente, carregava sobre si
uma culpa tremenda e o desprezo da sociedade. Está doente porque pecou, ou teu pai pecou, ou porque você caiu em desgraça com Deus. Deus retirou de ti a graça dele. Então esse homem estava ali, e nós vamos ver que ele ficou muitos anos assim, num lugar onde as pessoas ficavam desesperadas, e Jesus vai justamente no tanque de Betesda. Verso 5 nós lemos assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Imagina só, 38 anos, esse homem é paralítico, não diz quantos anos ele tinha, se era paralisia infantil, naquela época não tinha a menor cura para isso, se era alguma outra coisa que aconteceu, não fala. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele tempo, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. O interesse de Jesus é curioso, porque eu imagino esse tanque, nós estivemos visitando o local onde historicamente deve ser esse tanque, com dezenas de pessoas prontas para entrar na água. Jesus entra nesse ambiente, eu quero que você imagine comigo, e tem gente ali gemendo, gente meio morrendo, gente brigando para ficar na beirada, porque vai que mexe as águas agora, né? E Jesus sabe, ou ficou sabendo, que tinha um homem que era paralítico há 38 anos. Tu já teve que esperar tratamento médico? No nosso grupo a gente acompanha há anos a luta do Júlio, né, Júlio? Faz algum tempo, a última que me contaram, não sei como é que está esse capítulo agora, é que um tumor que ele tinha era pequeno demais para ser operado. Já pensou que legal? O médico falou, tem que esperar o tumor crescer. Aí a gente opera. Eu não sou médico, eu não faço ideia do porquê disso. Para mim isso parece a mais profunda loucura. Mas não é esse o ponto. O ponto é aquela ansiedade de eu preciso de um tratamento e eu não tenho tratamento. Quando é que vai vir? Bom, esse homem está há 38 anos assim. Né? Quando é que vai ser minha vez? Quando é que vai ser minha vez? E pior ainda, a água mexe e só quem entrar primeiro é curado. Não é por ordem de chegada, a não ser na água. Esse homem está ali há 38 anos, certamente ele talvez fosse o mais antigo residente daquele poço. Mas ainda não chegou a vez dele. Mas uma pergunta que me ocorreu enquanto eu estudava o texto é, como é que Jesus soube disso? Como é que ele ficou sabendo que esse homem estava ali há 38 anos? Nós podemos imaginar que Jesus, sendo Deus, tinha um conhecimento completo. Realmente ele conhecia o coração das pessoas, mas o texto diz, havia ali um homem que estava paralítico há 38 anos. Quando o viu deitado, Jesus viu, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou. Eu imagino Jesus andando, e ele fala com um, e ele fala com outro. Minha imaginação, o texto não diz isso. E aí alguém fala, não, tem o Zé lá, ó. Tá vendo ali, ó? Pois é, ele está aí há mais de 30 anos. Verdade, é. E Jesus, sabendo, foi em direção a ele. E é muito curioso, porque a pergunta que Jesus faz, se vocês não me chamarem de blasfemo, é uma pergunta estúpida. Você quer ser curado? Tem alguns comediantes que fazem aquele tolerância zero, né? Não, eu quero continuar doente mesmo, Jesus. Ah, que chato, né? Claro que eu quero ser curado, eu estou aqui na beirada da piscina para quê? Você quer ser curado? Mas a pergunta de Jesus, sendo que Jesus não faz perguntas estúpidas, tem algo sobre o coração desse homem. E à medida que eu parei para pensar sobre isso, Deus começou a falar meu coração. E eu creio que Jesus me fez a mesma pergunta e eu quero fazer a você. Você quer ser curado? Claro, não seja tão rápido em responder. Porque tem algumas doenças do coração, eu não estou falando cardíaco, do órgão aqui, mas da alma, que na verdade nos prestam algum serviço, nos dão algum prazer, nos dão alguma vantagem, nos dão algum consolo. E no fundo, eu não quero ter a dor daquele problema, mas eu quero o benefício daquele problema.
Se eu me faço de coitadinho e todo mundo tem que me correr para me ajudar, eu não quero ser coitadinho, mas eu quero que todo mundo me ajude. Se eu sou alguém que é muito bravo e dominador e irado, e quando eu dou um murro na mesa todo mundo sai correndo, eu não quero o mal-estar que eu gero, mas eu quero a autoridade que eu conquisto. E estou dando só 2 exemplos, tá? Podemos multiplicar. Em geral, o pecado principal na nossa vida, ele nos escraviza, ele nos domina, mas ele traz alguma vantagem. Então eu quero a cura, mas eu não quero perder a vantagem. Não sei, a pergunta tem que ter um propósito. Você quer ser curado? E eu preciso perguntar-te, por que alguém não ia querer ser curado? Eu pensei em algumas coisas. Primeiro, porque às vezes é conveniente ser doente. Anos atrás, nós morávamos em Caxias do Sul, e nós tínhamos um pequeno gramado na frente, acho que uns 4 metros por 5 metros de gramado. Nem valia muito a pena comprar um cortador de grama, mas nós compramos. E eu comecei a cortar a grama, e toda vez que eu cortava a grama, eu caía doente de rinite alérgica. Gente, se alguém falasse, Daniel, você quer ser curado de rinite alérgica? Eu falava, não sei. Por quê? Como eu não podia, condições médicas, tá, gente? Eu não podia cortar a grama. Então as meninas ou a Ana Paula que tinham que cortar. Eu sofria com isso, mas o que eu posso fazer é uma questão de saúde. Eu estou brincando, mas você entende o que eu quero dizer? Às vezes é conveniente a gente ser doente. Eu sei de algumas pessoas que têm uma alergia a sabão ou detergente e não podem lavar louça. Meu Senhor Jesus, quem sabe? Não, estou brincando. O que eu quero dizer é que tem algumas doenças que a gente diz que não são tão ruins, são convenientes. Não sei qual que é a sua doença, eu estou falando de doença de alma, algo muito mais profundo, que às vezes é conveniente. Não sei. Uma segunda razão para você não querer ser curado é a vergonha, e essa é muito poderosa, a vergonha de admitir que você está doente. Que o ser humano é intrinsecamente orgulhoso. E se eu pergunto, está tudo bem? Está tudo bem. Está todo quebrado por dentro? Estou muito bem. Precisa de ajuda? Nenhuma ajuda. Eu sou bagual que não se entrega, mas eu me garanto. Mas como você se garante? Você está aí todo quebrado. Não, está tudo bem. Você como doente precisa se humilhar e pedir a cura. Se você não se humilha e pede a cura, não tem cura para ti. Você não quer ser curado. Ou você quer ser curado secretamente, sem passar pela vergonha de admitir a tua doença. Uma terceira razão para nós não querermos cura, que me ocorreu, é o custo. É o custo da dor, é o custo da vergonha que nós já falamos, é o custo da mudança de vida, é o custo de ter que assumir novas responsabilidades, é o custo da mudança de vida. E algumas pessoas que eu conheço preferem continuar doentes, da alma, do que abandonar aquilo, lutar contra aquilo, vencer aquilo e ter que assumir algumas coisas que podem às vezes ser uma longa caminhada de recuperação. Você quer ser curado? A reação do paralítico eu acho fantástica, porque a resposta dele no verso 7 basicamente é assim: eu tenho um plano, não está dando certo, mas eu tenho um plano. Aliás, não está dando certo há 38 anos, mas eu acho que agora vai dar certo. Por quê? Porque eu estou querendo muito que dê certo. Sabe aquele cara que faz a mesma coisa há 38 anos esperando que dê um resultado diferente? O nome disso é loucura. Mas ele faz. Ele tem um plano. Esse plano humano vai dar certo. E vai ter um resultado diferente. Por quê? Porque eu quero muito que seja diferente. Então é aquele aluno que todo começo de ano fala, esse ano eu vou estudar. Não vou pegar recuperação, eu vou estudar. Não, esse ano eu vou. Aí chega na hora de estudar, ele não estuda. Ele já fez isso nos últimos 10 anos, mas ele agora vai dar certo.
porque eu vou memorizar tudo, não vou nem estudar. Em geral não dá certo, mas eu vou tentar. Ou é o marido que fala assim, esse ano eu vou investir mais na minha família, porque eu quero ter um ambiente gostoso em casa. Eu quero poder chegar em casa, conversar com a minha esposa, conversar com meus filhos. Mas toda vez que ele chega em casa, ele chega, liga a televisão, ou vai fazer alguma coisa e desaparece. Mas ele espera que a família mude. Mas ele não muda. Eu tenho um plano. Vai ser diferente. Por quê? Porque eu quero muito que seja diferente. E deixa eu dizer para vocês que só querer não é poder, não. Aliás, em geral, querer não quer dizer muita coisa. Tem que ter o querer, tem que ter humildade, tem que ter perseverança, tem que ter a ação de Deus, a graça de Deus, para que haja um resultado. Mas esse homem, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele não responde, sim, quero. Olha só a resposta dele no verso 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Porque nem todos ali eram paralíticos. Imagino que tinha gente com doença de pele, doença disso, doença daquilo. E o paralítico fica ali do lado, até ele conseguir se arrastar, alguém já pulou na água antes, claro. Eu não consigo entender como é que esse homem há 38 anos tem um plano que não dá certo e ele continua tentando. Mas eu olho a minha vida, e eu olho a vida de vocês, a nossa vida, e eu vejo às vezes 38 anos de repetição. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero sentir o poder de Deus na minha vida, mas eu vou continuar não lendo a Bíblia, eu vou continuar não orando, vou continuar não achando um grupo pequeno, vou continuar parado. Quem sabe pega no tranco. Mas até para pegar no tranco precisa ter movimento, né? Carro parado não pega no tranco. Então eu não faço nada de diferente, mas quem sabe agora vai. Mas o que me encanta aqui de novo é a compaixão de Deus. Jesus podia falar, cara, não vai dar certo, 38 anos, tá vendo? Você não vai conseguir entrar na água, e essa água não vai te curar, e não é assim que faz. Deixa eu te explicar. Jesus não discute isso com ele. Você precisa de ajuda? Espera aí que eu vou organizar com os diáconos lá da igreja, alguém para te jogar na água na hora que a água mexe. Ele não arruma um jeito, ele fala. E ele fala movido por misericórdia. Verso 8. Nós lemos assim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus não discutiu a estratégia maravilhosa que esse homem achava que tinha. Cara real, não vai acontecer, olha, quem sabe, é um problema neurológico, degenerativo, progressivo, incurável. Jesus fala, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Agora eu coloquei a palavra de autoridade de Deus e junto com isso, a disposição do homem. Porque imagina esse homem deitado e o cara fala, levanta e anda. Como levanta e anda? Tu não está vendo que eu sou um paralítico? Coisa estúpida de ficar. Primeiro me pergunta se eu quero ser curado, agora me manda levantar. Eu sou paralítico, eu não ando. Falou, levanta e anda. Levanta, pega a tua maca e anda. E o cara podia ficar parado, resmungando, mas quem é esse doido que trouxeram aqui? Como assim levanta? Ele levantou e andou. Uma das marcas que eu tenho percebido nos escritos de João é como ele fala de amor, todos nós sabemos, quem já estudou um pouquinho sabe disso, mas o quanto que ele fala de obediência. Nós vamos ver em 1 João que o apóstolo chamado apóstolo do amor diz, quem anda com Deus obedece aos seus mandamentos. Agora, deixa eu lhe fazer essa pergunta, porque eu já me fiz, e a resposta não foi tão boa. Quantas vezes Deus já te falou, levanta e anda, e tu continuou deitado?
Quantas vezes Deus já falou, deixa esse teu pecado e muda de vida, e tu falou, não consigo, Jesus, eu sou paralítico. Como se Jesus não soubesse isso da tua vida. Quantas vezes Deus falou, deixa esse teu vício e muda. Eu não consigo, Senhor, eu sou muito fraco. Deixa essa tua dependência química, ou pornografia, ou mentira, ou fofoca, ou essa dependência desse teu modo de viver doente. Levanta, pega a tua maca e anda. E a gente fica chorando que é paralítico. Com isso eu não quero dizer que toda vez que Deus nos dá uma ordem, é fácil obedecer. Ninguém falou nada de fácil aqui. Primeiro eu preciso querer ser curado, depois eu preciso enfrentar o custo, depois eu preciso entender o tempo de Deus. Mas quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos dá a capacidade de obedecer essa ordem. Senão seria um Deus absolutamente cruel e irracional, que nos dá uma ordem que nós obviamente não conseguimos cumprir. Mais do que isso, esse homem não só mostra a sua cura, vamos olhar o verso 14. No verso 14 a gente lê assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Há duas palavras de Jesus aqui, mas eu quero destacar a primeira, que esse homem foi curado. Eu não sei o que aconteceria contigo, tá? 38 anos paralítico. Jesus fala, pega a tua maca, levanta e anda. Ele pega a maca, sai andando. Inclusive nós vamos olhar daqui a pouquinho, alguns religiosos reclamam que ele está carregando a maca. E para onde ele vai? Eu não sei, eu ia para casa, eu ia correr. Ele vai para o templo. Primeiro porque a lei de Israel dizia que uma vez que você foi curado, você vai para o templo fazer um sacrifício, uma oferta de gratidão ao Senhor. Agora, mais do que isso, eu não sei se esse homem estava preocupado com isso, ele estava maravilhado, 38 anos e ele foi curado. O primeiro lugar que ele vai é agradecer a Deus. Deus, o Senhor me libertou, quão grande é o meu Deus. Mas ao encontrar com Jesus lá, Jesus fala assim, olha, você foi curado. Muda o teu caminhar. Começa a caminhar com Deus. Muda o teu modo de vida. O que eu quero destacar aqui são os versos de 10 a 13 e depois de 16 a 18, que é a reação da religião. E religião aqui eu estou usando no pior sentido possível. Eu sei que tem vários sentidos que são positivos. Eu quero falar a reação da religiosidade, do farisaísmo. Verso 10, esse homem obedeceu, levantou, está carregando a maca. Logo antes, finalzinho do verso 9, diz assim, isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Eu quero que vocês reparem uma coisa absurda. Primeiro, não pode. Não pode. Como assim? Está andando com maca no sábado. Não pode. Agora, é literalmente coar um mosquito e engolir o camelo. O homem foi curado de 38 anos, mas não pode. Por quê? Porque você está quebrando uma lei que diz que não pode carregar a maca no sábado. Que trágico. Que vergonha. Eles não ouviram quando o homem falou, não gente, eu estou carregando a maca porque eu fui curado. Em vez de perguntar, curado? Curado do quê? Vamos investigar. Não pode carregar a maca. E daí que tu foi curado? E daí que foi o milagre de Deus? E daí que foram 38 anos? Não pode. Não pode. Quebra as minhas expectativas. Não pode. E mais que isso, quem foi esse subversivo aí que mandou você carregar a maca? Esse cara é do mal.
Foi ele que me curou, ele fez um milagre. Não interessa, isso é secundário. O que importa é que ele mandou você carregar a maca. E não pode. E por que eu digo isso? E faço essa brincadeira toda? Porque eu temo que nós muitas vezes cometemos o mesmo erro. A gente olha aquilo que a gente não gosta. E sempre tem algo para não gostar. Sempre. Seja na música, na iluminação, no comprimento do cabelo, na tatuagem, na cor do cabelo, sei lá, sempre tem alguma coisa que a gente fala, isso aí não está muito certo não. E quantas vezes eu tenho sido envergonhado porque Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. Não estou fazendo aqui um elogio à loucura não, tá? Mas o fato é que Deus escolhe. Mas nós ficamos filtrando aquilo que a gente pode controlar. Eu estava refletindo sobre isso ainda hoje e pensando por que a gente se apega a detalhes, a coisas secundárias. A única razão que eu entendo é porque coisas secundárias a gente consegue ver. Então, por exemplo, eu não consigo ver o coração de alguém. Mas eu vejo o quê? O jeito que ele se veste, se ele vem na igreja ou não vem. Às vezes eu vejo se ele contribui, se ele canta, se na hora de cantar ele levanta a mão ou não levanta a mão. Então eu procuro sinais exteriores de uma realidade interior. Isso é normal. Eu só preciso entender que às vezes, ainda que eu não veja sinais, não quer dizer que não tem algo acontecendo. Sinais ajudam, mas eles não são evidência final. Porque só Deus conhece o coração do homem. Só Ele vê coração, nós vemos o exterior. Eu quero contar duas histórias para vocês aqui. A primeira delas foi de um jovem numa igreja lá em São Paulo que bateu com o dedão, levantou a unha do dedão do pé. Quem já passou por isso sabe como é dramático. Então ele foi para o culto na igreja. Ele não era o jovem mais comprometido, mas estava indo no culto, assim, vamos lá, e foi de chinelo de dedo. E foi barrado na porta. Porque isso aqui não é traje para entrar no templo do Senhor. Isso não foi há 50 nem há 100 anos atrás. Foi há mais ou menos 5 anos atrás, em São Paulo. Não é também lá no interior, na cidade de São Paulo. Aí o rapaz, mas eu machuquei o dedão, não importa. Isso aqui não são trajes para entrar no templo do Senhor. Não, não. Não posso entrar? Não. Ele nunca mais foi na igreja. Ah, está errado, porque o que importa é amar a Deus. Eu sei. Realmente eu concordo que o jovem devia ter passado por cima disso e continuado caminhando, se é que ele é cristão, continuado caminhando com Jesus e ter buscado a Jesus. Mas eu penso, a pessoa que falou isso para esse jovem, talvez munido das melhores intenções, é que nem esses homens. Não pode carregar a maca, mas eu fui curado, não importa. Não me distraia com detalhes. Eu fui curado de 38 anos, não importa, está carregando, não pode. Essa é a primeira historinha. A segunda historinha, eu estava numa igreja nos Estados Unidos, conversando com um pastor. Enquanto nós estávamos conversando, chegou um rapaz, e aqui eu vou ter que me expor um pouquinho, pelo menos meus preconceitos. O rapaz, primeiro, que tinha aqueles cabelos assim, moicano, alto, colorido, tá? Assim. Parecia uma cacatua. Vocês sabem do que eu estou falando. Além disso, ele tinha um brinquinho aqui e outro aqui, e uma corrente, para ele não deixar dúvida, uma correntinha ligada de um ao outro assim. E usava aquelas calças assim, né? Que eu não sei porque que compra calça, porque fica a cueca toda de fora, né? Assim, todo... E cheio de tatuagem. E o cara chegou assim, aquele jeito de andar assim, todos os meus preconceitos vieram à tona, assim. E pensei, puxa, ainda bem que estão evangelizando esse pecador imundo, né? Não pensei assim, mas vocês sabem como eu me senti, e alguns de vocês também se sentiriam, tipo, quem é esse cara? Aí o pastor falou, eu não lembro o nome do rapaz, mas falou, esse aqui é o João. João, senta aqui. E aí, cara, como é que tá? Nós sentamos nós três ali. Aí o cara falou, pastor, eu estive estudando essa semana Romanos 6, 7, 8. Já tomei um susto, imagina. Cara, aquele negócio de já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso está lá em Gálatas, mas aqui fala
de que o pecado, o bem que eu quero eu não faço. E esse rapaz entrou numa conversa com o pastor sobre Romanos 6, 7, 8, que eu fiquei impressionado. E ele falou com uma paixão de Jesus e da transformação na vida dele, que a minha cara caiu no chão e eu saí chutando depois, porque... E me lembrei daquilo que Jesus fala, porque o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deixa o rapaz de cacatua, com brinco, com corrente, não faz a menor diferença. Eu conheço vários que estão bonitinhos, escovadinhos, com a roupa certa e estão indo direto para o inferno. E aquele rapaz, tanto quanto eu pude perceber ali, vai estar cantando louvores para Deus no coral dos céus. Não sei como é que vai ser esse coral, mas vai estar lá. Porque nós vemos o exterior. E os fariseus estavam preocupados com a maca. Não pode carregar, não pode. Eles tomaram a forma sobre a essência. Deus realmente diz, olha, não pode trabalhar no sábado. Mas qual que era o propósito? O propósito era, reserva o sábado para culto a Deus. Esse cara doente foi curado, ele foi com a maca para o templo, tão entusiasmado que ele estava de louvar a Deus, que ele foi embora. Não levou a maca para casa, ele foi para o templo. Vou louvar a Deus. Puxa, 38 anos, fui curado. Não pode. A discussão continua. Quero ler versos de 16, 17 e 18. Aliás, todo o restante do capítulo, Jesus vai dialogar com esses homens. Verso 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Ele não importa se ele curou, não importa... Não, ele estava fazendo essas coisas, curando no sábado. Como que ele ousa curar no sábado? Tem 6 dias para curar, por que ele vai curar no sábado? É fora do nosso programa. 17, disse-lhe Jesus, quando eles começaram a perseguir, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Aí eles foram à loucura. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Eu quero concluir dizendo que o que Jesus disse no final é o seguinte, eu faço o que Deus faz. E para mim, quero voltar para aquela primeira expressão, Jesus estava dizendo, eu permaneço tão profundamente conectado com o Pai, que eu faço aquilo que o Pai faz. Eu choro por um homem 38 anos paralítico, como o pai chora. Eu choro pelo pecador, e eu creio que ele era um pecador, que Jesus disse para ele, olha, não peca mais. Eu choro pelo pecador, porque o pai chora pelo pecador. Eu sinto tristeza pelas misérias que essas pessoas passam, porque o pai sente tristeza. Não que a pessoa mereça ou não mereça, tenha culpa ou não tem culpa, isso é outro capítulo. Jesus está dizendo, eu faço o que o Pai faz. Já pensou o impacto que nós, não precisa nem aumentar esse grupo, que nós teríamos nessa cidade, se nós fizéssemos o que o Pai faz? Tem um livro antigo, acho que nem está mais, se nem encontra mais, chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Quantos já leram esse livro? Só de curiosidade, é um livro é um clássico. Se você não leu, procura encontrar. Eu não sei se ele existe para vender esse livro. Existe? Tem na livraria? Tem na livraria aqui, Então, se você quiser, não deve ter muitas cópias, estou olhando lá para a Úrsula. Na biblioteca, muito bem, você não precisa nem comprar, você só pega emprestado na nossa biblioteca. Mas, tem isso para vender também? Na verdade, gente, é um livro, fantasia, um livro de ficção, que é um pastor que passa por uma série de experiências e fala assim, o que é que aconteceria se nós vivêssemos como Jesus viveria? O que é que aconteceria se Jesus fosse para a minha escola e fizesse prova, e passasse pelos papos com os meus colegas, e estivesse no Face, no Instagram, no WhatsApp e outros zaps e outras coisas assim? Como é que Jesus reagiria quando o ônibus aumentasse em Porto Alegre?
como é que Jesus reagiria àquele meu patrão mala ou àquele meu empregado safado? Como é que Jesus reagiria a viver com a minha esposa, ou a viver com meu marido, ou a ter meus filhos, ou a ter meus pais? O que me fascina aqui, e a argumentação de Jesus continua, e ele está defendendo o fato de que sim, ele é o Filho de Deus, mas ele está vivendo naquilo que eu acho que é o nosso chamado. Eu faço o que o Pai faz. Domingo agora nós vamos estudar sobre aquilo que Deus tem nos colocado como visão para a igreja esse ano, que é nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que significa amar? E esse ano nós queremos voltar a essa pergunta. O que significa estar em Deus de tal maneira que eu sinto a dor de Deus, e eu sinto a alegria de Deus, e eu faço os atos de Deus, e eu vivo como Deus vive. Ou mais que isso, eu vivo a vida que Ele quer viver em mim e por meu intermédio. Eu acho que nós iríamos virar essa cidade de pernas para o ar. E as nossas famílias, e os nossos empregos, e os nossos ambientes. E as pessoas ficariam maravilhadas não conosco, porque elas conhecem as nossas falhas, mas com o Deus que habita em nós. Te convido a baixar a cabeça e orar comigo. Senhor Deus, nós somos gratos, em primeiro lugar, porque o Senhor morreu por nós. E como nós cantamos agora, como o Senhor é grande e maravilhoso. Eu quero rogar, Pai, que o Senhor, na tua imensa e infinita misericórdia, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine a caminhar na tua presença, que o Senhor nos ensine a permanecer em ti. Pai, afasta-nos desses homens, de sermos homens e mulheres preocupados com aquilo que é secundário. Nós queremos dar importância ao que é importante, Pai. Nós queremos caminhar como o Senhor caminhou. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor faz. Nós queremos viver a tua vida nesse mundo. Nós queremos amar como o Senhor ama. Mas nós precisamos, Pai, desesperadamente da tua presença, porque sem permanecer em ti nós não podemos fazer nada. Então rogamos, Senhor Jesus, vem transformar o nosso ser. Vem nos dar uma nova vida na tua presença. Isso é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.